Primeiro, destacar a ausência do presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez. Aliás, ele tem pouco apreço, infelizmente, pelo Poder Legislativo. Por isso, seus filhos vivem nos ameaçando com o ato institucional número 5, relembrando a ditadura militar. Então, pouco apreço. Mandou o ministro Onyx Lorenzoni, que está um ministro quase em queda, né, com poucos poderes. Então, um certo descaso com o Poder Legislativo. Em relação à pauta, infelizmente, o que eles ressaltaram é que permanecerão com a pauta de arroxo, o tal ajuste fiscal. E neste ajuste fiscal existem as PECs emergencial, a PEC que tira do servidor público 25% do seu salário, PECs e reforma administrativa que falam em terminar com a estabilidade do emprego, enfim, atacar mais uma vez o serviço público brasileiro, que já está em decadência, porque as verbas para educação e saúde estão congeladas e uma das PECs propõe, inclusive, que elas não mais tenham a garantia constitucional das verbas que existem desde a Constituição de 88. Então está em pauta a continuidade do desmanche do Estado, das privatizações e coloca também uma perspectiva de uma reforma tributária que nós, da oposição, queremos que seja uma reforma tributária justa e solidária. Uma reforma tributária que faça o Brasil crescer e divida renda. Falam muito que a questão tributária no Brasil é que os tributos são muito onerosos. Na verdade, o que nós temos é uma má distribuição de impostos no Brasil. Os ricos pagam poucos impostos, que ficam embutidos para os pobres nos produtos. Isso é que tem que ser modificado. Falo disso depois, mas cito a Lei Candir, onde as grandes empresas exportadoras não pagam ICMS. Por exemplo, em Minas Gerais, há uma dívida de 1993 até hoje de 135 bilhões, o que leva o Estado à falência. E o governador fica lá, retirando alunos das escolas, piorando os postos de saúde. Então, a reforma tributária, ou ela divide renda, ou não é uma reforma tributária justa. A tributação no Brasil é injusta, como eu disse. Nós precisamos, por exemplo, de cobrar, além da Lei Candir ser extinta, que eu já expliquei aqui, que são as grandes empresas exportadoras que não pagam imposto. Por exemplo, a Vale. A Vale poluiu o Rio Doce, poluiu o Rio Paraopeba em Minas, matou pessoas, degradou o meio ambiente e destrói Minas Gerais sem deixar lá impostos. Mas, além disso, todas as empresas, grandes empresas brasileiras, não estou falando em pequenas e médias, mas as grandes empresas, elas não pagam nada sobre o que ela distribui de dividendo. Então, qualquer pessoa no Brasil paga imposto de renda se ela recebe mais do que R$ 1.800. Porém, aqueles que distribuem dividendos poupudos, às vezes de milhões e milhões, não pagam um centavo porque aquilo não é considerado renda. Vamos explicar o que é dividendo, o que significa isso na prática? São os empresários que recebem os recursos relativos para eles mesmos, é isso? São os seus acionistas. Então, os donos de ações das empresas recebem dividendo, ou seja, o lucro da empresa, e não pagam sobre esse lucro absolutamente nada, porque não é considerado renda. Isso é apenas no Brasil. Se você fizer uma taxação de 15%, você vai ter em torno de 1 bilhão ao ano a mais, só de cobrança de dividendo de grandes empresários. Nós precisamos fazer essa discussão, mas a discussão que o governo quer fazer, e infelizmente o presidente Rodrigo Maia está caindo neste engodo, é, em primeiro lugar, fazer a reforma administrativa, ou seja, culpar o serviço público, o servidor público, pela crise. Aí cortar salários, desempregar, acabar com a carreira, como se as professoras, os médicos, os agentes de saúde fossem responsáveis por esta crise. Não. Primeiro vamos fazer a discussão sobre o que é justo tributar no Brasil, qual a reforma tributária a ser feita. Aí nós vamos discutir, sim, como que o Estado se posiciona nisso. E outra questão, não adianta sair vendendo as empresas. Não tem dinheiro, vende a Eletrobras. Não tem dinheiro, vende a Petrobras. Não tem dinheiro, vende a Floresta Amazônica. Não tem dinheiro, vende as águas. E o Brasil vai ficar com o quê? Absolutamente nada. Vai ser um país entregue ao que quer o Trump, os Estados Unidos e o grande imperialismo, o grande capitalismo internacional e suas empresas. Prioridade, claro que sim. Nós já tínhamos dito isso. Tem que trazer esses brasileiros que estão lá fora, é claro que com a segurança devida. O governo Bolsonaro, para variar, vacila, né? Primeiro disse que não ia trazer ninguém, que era caro. Depois acho que pegou tão mal ver esses ministros dele andando de avião da FAB para lá e para cá, passeando, assessores passeando, ele demite, volta. É um governo do vai e volta. Agora, finalmente, ele viu que não tinha condições de abandonar os brasileiros lá fora. Então, disse que vai mandar um projeto de lei, uma medida provisória. Acho que um projeto de lei nós votamos com certeza rapidamente aqui para que esses brasileiros possam vir com segurança para o Brasil. Isso é um dever nosso. E, evidentemente, é muito mais barato que essas viagens que esses assessores do Bolsonaro, seus filhos,
fazem inclusive com pessoas que adentraram no avião da FAB até para vir no casamento do filho do presidente, familiares dele. Então vamos socorrer esses brasileiros, que eu acho que eles merecem.